Oi, gente, eu sou o Matheus, aluno do 7º ano A. E eu sou o Bernardo, também aluno do 7º ano A. E essa é a primeira parte do Podinel, que é um podcast que a gente vai entrevistar professores ou coordenadores. E o nosso primeiro entrevistado vai ser o Marco, conhecido como Marquinhos. Oi, professor! Nossa, que saudade de você! Tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem. A gente vai fazer algumas perguntas pra você e você vai ter que falar muita coisa, viu, você? Eu quero saber de tudo, de tudo. Vamos lá. Então, a primeira pergunta é por que você optou por a matéria de ciências e de química, né? Por que você escolheu essa matéria? Então, na verdade, eu não escolhi só essa matéria. Eu entrei no Neolatino com 19 anos e durante uns 5 ou 6 anos eu só dava matemática, porque eu também sou formado em matemática. E aí, com o tempo, vieram outros professores de matemática e a gente teve dificuldade de encontrar professores de ciências e de química e eu assumi também essas duas matérias, porque eu tenho essa formação também. Então foi mais uma questão de necessidade, porque eu adoro matemática, eu adoro ciências, eu adoro química, eu adoro biologia. Então para mim qualquer uma delas eu estaria muito satisfeito. Ah, tá. Não sabia que você era formado em matemática. Eu também não. Muitos anos eu dei aula de matemática. Mas agora faz muitos anos que eu não dou aula de matemática, né? Porque pra gente você só deu ciências, né? Sim. E daqui a pouco Então, vai ser vamos fazer mais química. uma pergunta. Quando que você veio dar aula no Neolatino? Eu tinha 19 anos. Eu estava no penúltimo ano da faculdade e o Neolatino, ele não tinha só essa unidade, ele tinha uma outra unidade ali atrás que era supletivo. O que é o supletivo? As pessoas que paravam de estudar, por exemplo, as pessoas tinham 20, 30 anos e pararam na 5ª série. Então elas precisavam fazer o estudo novamente, mas de uma forma mais acelerada. E era chamado supletivo na época. E eu comecei no supletivo. Comecei dando aula no supletivo. Eu queria ser professor, o meu sonho sempre foi ser professor. E eu fiquei muito feliz, porque apesar de eu não ter experiência, apesar de eu ainda não estar formado, o dono do colégio, que era o seu Durval na época, que é o pai das meninas, da Denise e da Lília, acreditou em mim. Ele pediu para eu dar uma aula, eu dei uma aula e ele disse, você vai ficar. E aí eu comecei, tinha dúvida de tudo, eu perguntava as coisas, eles me ensinavam a preencher diários, como fazer uma prova, eu não tinha esse conhecimento e eu fui aprendendo tudo aqui. Nossa, eu nem sabia que tinha outra unidade do Neo. Tinham 3 unidades. Aonde é o Correio hoje, era uma unidade do Neolatino. Aqui era outra e lá era outra. Aí depois não houve mais tanta reprovação como havia antes nos colégios estaduais. Então o supletivo deixou de ter sentido. Aí a gente fechou o supletivo e começamos a pensar em trabalhar com as crianças. Então, desde o jardim até o ensino médio. Antes não era nossa prioridade isso. Nossa prioridade era só o ensino médio. E aí a gente tinha cursos técnicos à noite, né? E aí isso foi mudando. A percepção que o Neolatino teve da formação também foi mudando. E eu acompanhei tudo isso. Nossa, e agora vai ser uma pergunta bem polêmica, porque fui eu que fiz, então eu gosto de coisa polêmica. Qual é a sua sala preferida aqui no Neolatino? A minha sala preferida é a sala cheia de alunos. Não tem... Todas as minhas salas, elas me ensinaram alguma coisa. Em todas as minhas salas, a gente riu bastante, a gente ensinou bastante, a gente aprendeu bastante. Então, todas as vezes que eu entro numa sala de aula para dar aula, eu aprendo alguma coisa. Aprendo a ter uma relação diferente com as pessoas, aprendo a ter um respeito diferente com cada um, observar a diferença que cada um tem, a faixa etária diferente. Por exemplo, eu saio do 3º ano do ensino médio, que já são adolescentes, e eu entro no 6º ano. Então a minha cabeça tem que parar, mexer e falar, peraí, agora eu estou no 6º ano, o jeito de dar aula é de um jeito.
Agora eu estou aqui no terceiro, o jeito de dar aula é de outro. Não posso tratar todo mundo do mesmo jeito. Eu não vou ficar visitando o caderno do terceiro ano do ensino médio, mas eu vou adorar visitar o caderno do sexto ano. E eles vão adorar me mostrar o caderno deles. Né? Então, em cada sala a gente tem uma aprendizagem diferente. Por isso, todas elas foram essenciais na minha vida. A situação foi? Com certeza foi. Então tá bom. É. E no NEL tiveram várias coisas que aconteceram com você, tanto na escola quanto para os alunos. Mas para você, qual que foi a sua coisa favorita que aconteceu? Olha, tem muita coisa boa, mas a gente precisa falar do presente. Né? O Neolatino, hoje, esse ano, há diversas reuniões que a gente teve na coordenação, a gente quis ajudar a melhorar a visão das coisas do mundo. A escola tem que preparar vocês para o mundo. E conforme o mundo vai mudando, a escola também tem que mudar. E nós preparamos uma série de coisas diferentes para o ano que vem. O ensino médio vai ter um outro enfoque. A gente vai trabalhar um curso apostilado desde o jardim até o ensino médio. A gente já fazia isso no ensino médio, agora a gente estendeu. Vai ter um outro grupo de apostilas que fala do Educar, que também é muito importante, o Educa, que fala sobre o elemento socioemocional. Então a gente discutir com vocês essas emoções também. O que é luto? O que é tristeza? O que é alegria? O que é ter um ataque de raiva? Como é que a gente controla tudo isso? A escola também precisa auxiliar. Então, essas coisas que a gente está acrescentando esse ano está me deixando muito feliz. O Cambridge, para melhorar vocês no curso de inglês. Se vocês fizerem até o terceiro ano do ensino médio, vocês saem falando inglês fluente, o que é muito importante nos dias atuais, né? A parte de computação que o professor Beto organizou de uma maneira completamente inovadora, bastante interessante desde os pequenininhos. Então, o que mais me deixou alegre é que a gente não teve medo de errar, sabe? A gente não tem medo de mudar. O Neolatino vai permanecer o Neolatino, mas sempre tentando mudar para se adaptar ao meio ambiente, né? Para que os nossos alunos saiam mais preparados para enfrentar o dia a dia. Então, eu fico muito feliz que tenha mudanças. Infeliz é o lugar que nunca muda. Infeliz é o lugar que acha que está certo, que não precisa se adequar nunca. E a gente tem essa visão. As meninas, a Denise e a Lilian, deram uma liberdade para a gente poder trabalhar com tudo isso. Então, os professores estão bastante animados com isso e eu, particularmente, muito também. Nossa, nem sabia disso tudo, acabei de descobrir. Se prepare para o ano que vem. Ave Maria, que medo. Então é isso. O que você achou dessa experiência? Eu achei muito legal, muito interessante que vocês tenham tido essa iniciativa, que eu acho que é uma iniciativa muito boa para as pessoas conhecerem vocês, para as pessoas conhecerem os professores, para perceber o que é que acontece no Neolatino, porque muitas vezes o pai tem uma percepção de fora, né? Agora é como se ele tivesse integrado dentro da escola. Parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, muito obrigado para você que assistiu. A gente vai ter mais edições e mais parte dessa edição, que vai ser com outro professor entrevistado e outros entrevistadores. E muito obrigado para o professor que participou. Muito obrigada. Obrigado. Ô, professor, então dá um recado para os alunos, para o pessoal do Neolatino. Pessoal do Neolatino, nós temos o privilégio de estarmos juntos todos os dias. O privilégio de aprendermos com professores diferentes, com uma competência muito grande desses professores. São professores experientes, preparados, cada um com a sua visão, né, diferenciada, professores com visões distintas, justamente para a gente perceber outros elementos. Então, tudo que vocês percebem no dia a dia, o Neolatino cuida, trabalha isso antes, tá? É como se o que vocês veem fosse uma festa num buffet. Você olhou, você achou que estava magnífica, mas quem enrolou a coxinha? Quem fritou? Quem enfeitou a mesa? Quem que distribuiu todo mundo nos lugares? Quem que disse a ordem que era para servir, para não deixar ninguém sem ficar servido? Então, a escola funciona do mesmo jeito. Por trás de tudo que a gente faz, existe uma preparação. E tenha certeza que quem prepara está fazendo isso com amor e com esperança no mundo melhor.
Tchau, Tchau, gente. gente.